lá, a gente nunca tinha visto alguém se mover em interpretação de línguas em 10 anos. Naquele dia, o povo recebeu interpretação de línguas e uma criança de 10 anos começou a interpretar línguas de outro irmão e começou a declarar palavras a respeito do fim dos tempos, a respeito do arrebatamento da igreja, que o Senhor estava nos levantando para ser pessoas que iam preparar a igreja atual para o tempo do arrebatamento. Não somente nós, mas nós ali fazemos parte deste povo. Você que está ouvindo esse podcast, não tenha dúvida. Vocês são escolhidos pelo Senhor. O Podercast do pastor Ariston, as pessoas que o Senhor tem enviado aqui, são escolhidas por Deus. E não é todo mundo, meu irmão. Tem 30 mil inscritos. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. O Senhor escolheu 30 mil pessoas para ouvirem estas palavras da importância da busca, da importância do avivamento, para que a igreja no Brasil esteja preparada para o arrebatamento da igreja. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo. Guerras e rumores de guerras. E esse é o sinal, pastor Ariston. Verdade. Não é? É verdade. E é interessante, pastor, agora eu não lembro se ela é pastora, mas é uma que acompanha nosso canal, uma irmã. Agora não sei se é pastora ou missionária, mas ela até participou do Crente Podcast, que é outro canal, que eu até fiz a entrevista, mas ainda não entrou no ar. E ela falou assim, pastor, o meu testemunho é muito forte, eu estava com câncer, e aí eu fui na igreja, eu acho que em Salvador, se eu não me engano, e aí uma missionária lá e falou assim, você está com câncer, falou por revelação, que não sabia, mas o anjo vai te operar agora. Aí quando falou isso, ela caiu no chão e o anjo começou a operar e ela foi curada do câncer. E eu falei, legal isso, manda aí o contato dessa irmã aí. Eu já pensei, eu vou entrar em contato e levar para o Podercast. Aí ela falou, ela nem gosta de redes sociais. Ela não tem, parece Instagram nem Facebook, mas achou um vídeo da igreja dela, ela ministrando. E aí eu vi que é uma senhora talvez com 60 anos, aí que Deus falou no meu coração. Ela ministra com anjo e não aprendeu lugar nenhum. Porque pelo jeito dela, pelo estilo, que é bem estilo bem pentecostal, Sim. não gosta nem de Instagram, não tem nem Instagram, não tem nem Facebook, ela aprendeu diretamente de Deus ministrar com anjo e pessoas estão recebendo milagres. Exatamente. E eu falei, que coisa tremenda. Não foi porque ela fez uma escola lá ou leu alguma coisa, é algo isso. que Deus... Não é porque ela quer confrontar a teologia. Ela simplesmente aconteceu no ministério dela, numa oração. E é isso que está acontecendo com a gente. É isso que está acontecendo no Podercast. Quando os ministros de Deus ministram aqui e oram por vocês no final, simplesmente acontece. A gente não está falando de teologia A, teologia B, igreja tal, igreja B. Nós estamos falando de reino. Nós estamos falando do Espírito Santo. O Espírito Santo é de todas as igrejas. Nós estamos falando da palavra. A palavra é de todas as igrejas. Não tem um grupo que é dono da Bíblia. Não tem outro grupo que é dono do Espírito Santo, que é dono dos dons. É reino. Então, quem estiver aberto para o reino, para conhecer o Espírito... Oração em línguas é intimidade com o Espírito Santo, seja você da teologia que você quiser. Né? Então, você começa a ter intimidade com o Espírito Santo e começa a acontecer. E isso é muito comum. Hebreus, capítulo 1, verso 14, diz, né? Porventura não são os anjos espíritos ministradores, enviados a servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação? É esse o versículo dos anjos. Quem são eles? Espíritos ministradores. Primeiro ponto, um espírito tem personalidade. Eles têm a opinião deles, eles conversam, é uma pessoa, são pessoas. Conversam, se relacionam, tocam, têm a sua própria vontade. Ministradores, eles estão aqui para trabalhar, que nem o senhor falou da irmã. A irmã está orando, todo ministério carrega anjos. Todo ministério carrega anjos. Tem alguns ministérios que têm uma operação angelical maior, né? Conforme o nível de que você entrega, conforme o nível que você ora, e conforme o nível que você trabalha, e conforme o nível que você conhece. Aí, independente disso, vai ter momentos que o Senhor vai querer operar. Então, quem são ministradores? Eles estão para trabalhar. Eu quero o ministério dos anjos, mas se você não trabalha para o Senhor, não tem ministério dos anjos. O ministério dos anjos é para quem trabalha na obra. Então, espíritos ministradores. Ministério significa trabalho. A palavra ministério significa trabalho. Então, são anjos que trabalham. Para quem?
em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aí a irmã, às vezes, tocou uma pessoa que o Senhor quer salvar. Os anjos estão aí. A Bíblia está repleta de passagens angelicais. Repleta. Ah, tem gente que diz assim, irmão, mas isso é heresia. Anjos libertadores. Quem que tirou Pedro da prisão? Foi um anjo que libertou ele. Foi um anjo que pegou ele, levantou. Vamos, filho. Bota a roupa aí. Tirou ele da prisão. Física. Quem dirá espiritual? Então, tem coisas... irmão, pra que o Senhor vai levitar? Qual que é a intenção de levitar uma pessoa? Por que o Senhor levitou o machado lá do profeta? Não podia ter dado outro machado? Se fosse os fariseus de hoje, falassem, não, irmão, pra que levitar uma peça de machado do lago? Podia dar outro machado pra ele. Pois é, mas por quê? Mas levitou. Porque o Senhor quis mostrar ali um sinal. Ele quis mostrar um sinal. E a peça do machado flutuou de dentro do rio e voltou de novo. Então, assim, é um sinal. Por que Jesus andou sobre as águas? Qual a função? Quem que foi edificado? Não, é um sinal. É um sinal de Deus. Então, é um sinal de que o poder de Deus está presente. Sinais não se explicam. Irmão, para que sinal? Os discípulos disseram, no capítulo 4 de Atos, Pedro diz assim, Senhor, concede aos teus servos que preguem enquanto eles apanhavam, do jeito que eu apanhei depois desse Podercast, né? Fui chamado de falso profeta, fui chamado de herege, herético, fui chamado de profeta do Pix, fui chamado de um monte de coisa que vocês imaginam, né? Perseguido de todas as maneiras, de todos os pontos. Pessoas quiseram parar de andar comigo, meu nome começou a ser falado, pessoas começaram a falar, toma cuidado com ele. Então, assim, só que se de um lado vem o Senaqueribes, né? O Senaqueribe lá, né? Da Babilônia para perseguir, ao mesmo tempo que eu recebia as palavras de confronto, o Senhor levantava os Isaías para dizer, vem livramento. Você não ficou desanimado, não? Tem hora que desanimado a gente não fica, mas a gente sente a pancada, né? Porque assim, sabe o que acontece, pastor Ariston? Mas não chegou nem a 100 mil quando chegar a 1 milhão. 1 milhão de pessoas assistindo. Já pensou? A pancada é maior. A pancada é maior. Mas sabe o que você sente? Que você percebe no mundo espiritual? Olha só. Recebendo mensagem dos intercessores aqui. Mas só falando isso, aproveitando esse gancho, antes pode falar, pastor. Você que teve alguma experiência com anjos, escreve aí no comentário, que eu leio todos os comentários que entram no canal. Muito bom. Eu quero ouvir, quero ler, na verdade é ler, né? Um dia talvez ouvir você pessoalmente, mas eu quero ler a sua mensagem, a sua experiência com os anjos. Então escreve aí no comentário, um dia aconteceu isso. Escreve qualquer experiência que você teve com anjos de Deus. Legal. Pode continuar. Pastor Ariston, e assim, outra coisa é que quando você compartilha aí, as outras pessoas que duvidam ou que acham que isso não existe, vai vendo que está acontecendo. O Senhor está liberando, né? O Senhor está liberando para muitas pessoas, né? O ministério de poder, independente de ser com anjos ou não. Ministração de cura, ministração de libertação. Aí vai do seu entendimento, do seu conhecimento, aí vai das palavras que você quer declarar ou não. Por exemplo, irmão, por exemplo, uma ministração que nem a irmã que o senhor falou, que é uma ministração que os anjos estão, como se diz, como que eu poderia dizer, nos bastidores. Os anjos estão nos bastidores, eles não aparecem, mas você sabe que foi ministrado por anjos ali. Quando a passagem do centurião, quando ele chega e fala, Senhor, o meu servo está doente lá na minha casa. E Jesus está indo em outro caminho para ministrar outro milagre da filha de Jairo. E aí ele fala o seguinte, basta só o Senhor mandar uma palavra. O Senhor manda uma palavra e o meu servo sairá. Aí ele dá ali os segredos. O centurião diz assim, olha, eu também sou homem que está debaixo de autoridade. Ou seja, tem alguém que manda em mim e eu sou um centurião. Quem que era o centurião? É alguém que mandava em 100. Ele tinha comando sobre 100 pessoas, 100 soldados, e ele também mandava. Então, ele estava debaixo de uma autoridade, ele também tinha autoridade. E quando ele mandava, os 100 soldados dele tinham que executar a ordem que ele dava. E aí ele pega e dá esse conteúdo para Jesus.
chega pra gente e fala, Jesus, eu também sou um homem que está debaixo de autoridade. E eu digo aos meus servos, vão e eles vão. E basta o Senhor dar uma palavra. Ele tá falando de quê? Aí Jesus fala assim, e começa a dizer isso, fico impressionado com a fé dele, impressionado com o nível de entendimento dele. Ele fala assim, seja, e eu tenho essa ministração, já preguei em muitas igrejas, seja feito conforme a tua fé. Da forma que você acredita, assim será. Então, isso, Jesus está dizendo assim, se você não acredita em anjos, fica tranquilo, eles não vão se apresentar para você. Pronto. Se você não acredita em cura, fica tranquilo, você não vai viver cura, não tem milagre, fica tranquilo. Se você acredita apenas numa pregação teórica, que aconteceu lá em tempos atrás, mas nunca vai acontecer na tua vida e nunca vai acontecer com ninguém, porque a Bíblia é só histórica, vai ser assim com você, fique tranquilo. Seja feito conforme a tua fé, essa palavra é fortíssima. Na medida que você acredita, assim será com você. Aí tem pessoas que nós fizemos a live aqui, e a gente ministrou, pastor Ariston, uma mulher do Japão. Pastor Ariston, nós estamos no Brasil. A mulher estava no Japão e falou assim, eu estou recebendo pó de ouro nas mãos. Recebendo pó de ouro nas mãos. Daqui do Brasil, num vídeo, numa live. A irmã acreditou. Seja feito conforme a tua fé, irmã. Você acredita que Deus pode te visitar na África, na Angola, no Nordeste, na Bahia? Recebe em nome de Jesus. Porque vai ser feito conforme você acredita. E como o Senhor me explicou isso, aquilo que é precioso para mim eu entrego para vocês. O Senhor falou para mim, filho, do jeito que você acreditar, eu vou me mover na medida da tua fé. E aí Jesus, em todas as ministrações de cura, pastor Ariston, ele diz assim, vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé te salvou. Aconteceu com você na medida que você acreditou. Na mulher do fluxo de sangue, foi do jeito que ela acreditou. Se eu apenas tocar, ela foi lá e do jeito que ela falou, acreditou, aconteceu. E aí, é dessa forma. E as pessoas não entendem isso. As pessoas bloqueiam. Então, meu irmão, fique tranquilo. Se você tem um bolso bom para receber, o que você guardar no bolso bom, quando você precisar, você vai sacar essa fé do bolso bom e vai estar aqui, ó. Segundo a palavra de Deus, se ele disser uma palavra, eu serei curado, eu ministrarei a cura. Segundo a palavra de Deus, colocarei as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se você acredita nessa palavra, você vai viver. Agora, se você acredita, não, os dons era só para os discípulos, você vai ficar... Quando você precisar que alguém tiver na sua ministração enfermo, você vai sacar do seu bolso e você vai acreditar. Não, os dons cessaram. É só para os apóstolos e não existe mais apóstolo e não existe mais profeta. Então vai ser assim com você. Fique tranquilo, não vai ter profeta usando. Deus não vai usar profeta para falar com você. Agora, tem algumas pessoas que acreditam que a Bíblia é apenas teórica. Tem outros que acreditam que o Senhor usa profetas. Como Deus usa profeta para falar comigo? No oculto, no profundo, no escondido, o tempo todo, aonde eu vou... Pessoas que não me conhecem e são palavras confirmadas. São palavras que o Senhor não está inventando, são coisas que Deus já vem falando para mim o tempo todo, inclusive usa a sua vida aqui. Mais uma palavra de coisas que o Senhor tem falado para mim o tempo todo. Então eu acredito que Deus usa profeta. Então ele fala, se meu filho acredita, eu vou usar. Agora, para que Deus vai usar uma situação, se você não acredita, por exemplo, que Deus usa criança? Aí uma criança vai se levantar, você vai desprezar. Para que Deus vai usar uma criança então? Então Deus vai se mover de acordo com o que você acredita. E se você está aqui no podcast é porque você acredita. Se você está aqui ouvindo o Podercast é porque você acredita que Deus pode curar através de uma live, que Deus pode te ativar através desse vídeo, que Deus pode entregar um ministério, ativar um ministério profético sobre a tua vida, pode ativar um ministério de anjos sobre a tua vida. E eu recebi muitas. Irmão, teve gente que começou a receber azeite nas mãos assistindo o Podercast. Depois, não foi nem quando foi lançado. Olha, pastor, eu não tive tempo para assistir na hora. Passou 3 dias e foi assistir. Mandou para mim. A minha mão está vertendo azeite. Mandou vídeo para mim. O outro pó de ouro. O outro curado. O outro batizado com o Espírito Santo. O outro trocou as línguas. Ah, eu não acredito. Teve gente falando, não, que base bíblica você tem para dizer que as línguas são trocadas? Irmão, eu tô falando das experiências que nós temos. Nem tudo a gente vai encontrar uma referência do jeito que você quer. Vai ter referências bíblicas? Vai ter referências bíblicas. Como eu estou dando várias referências bíblicas aqui. Agora não vai ter o jeito que você quer. Porque
As coisas não acontecem do jeito que a gente quer, até as curas, né? Tem pessoas que chegam para receber cura e a pessoa quer que seja do jeito que ela quer. Ó, pastor, eu quero que o senhor ore aqui assim, e eu falo, filho, não é assim que funciona, não. E aí vai ser, não é do jeito que a gente quer, né? Do jeito que Deus quer. Põe a mão aqui, falar isso. Falar isso, eu quero que o senhor cura aqui. Assim, sabe o que é, pastor? Chegar assim, né? Pastor, às vezes a administração com anjos demora, é um processo. Você já viu quem vai fazer uma cirurgia? Quem vai fazer uma cirurgia tem uma preparação. Aí você tá lá, você tem um jejum pra você se preparar. Você tem que jejuar você fazer uma cirurgia do homem, tô dizendo, dos médicos, né? Você tem que jejuar, você tem que fazer exames pra ver se você tem saúde pra aquilo. Quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, por exemplo, bariátrica, ela precisa fazer uma dieta há meses pra poder fazer uma cirurgia. Tem uma preparação, precisa de um anestesista, precisa do médico certo para que especialista naquela área, vai ter um pós-cirúrgico, vai ter uma dieta pós-cirúrgica. Aí as pessoas chegam assim, eu quero que o senhor faça uma cirurgia em mim. Só que assim, pastor, eu tenho 10 minutos, meu Uber vai vir. E assim, eu não tenho muito tempo, e a pessoa já fica agoniada. Falei, esquece, você não quer ser operado. Não é desse jeito que funciona, não somos nós que fazemos, é o Senhor que decide como faz. Então, quando nós estamos ministrando, a pessoa tem que estar disponível. Esse é um dos segredos dos avivalistas, tá? Pega essa chave aí. Muitas pessoas não vivem o ministério com anjos porque não estão disponíveis para o Senhor no tempo que precisa. Então, eu não vou dar detalhes, mas só medita um pouquinho no que eu estou falando. Tenha disponibilidade para ser usado pelo Senhor no ministério de anjos e de cura. Porque quem não tem disponibilidade de tempo e quer cravar, não, Senhor, o culto acaba às 9h30, eu preciso ir embora às 9h30 porque eu tenho que assistir jornal, tenho que assistir novela, tenho que não sei o quê, esquece. O Senhor não tem como te usar assim. Porque às vezes não tem tempo para acabar, não tem hora para acabar. E quando você vai, irmão, mas isso é bíblico? Lógico que é. Veio a passagem de Paulo lá, quando ele estava pregando e caiu, o irmãozinho caiu lá de sono, ficou uma madrugada inteira. E quantas madrugadas nós estamos vivendo na presença do Senhor para poder viver isso? Quantas pessoas têm sido operadas enquanto tá todo mundo dormindo, roncando, a gente tá lá ministrando pessoas 3 da manhã, 2 da manhã, 4 da manhã. Então eu sei que não é para todos. Se você quer, seja bem-vindo ao mundo. Vem e paga o preço da busca. Mas precisa estar disponível. E as pessoas que vêm também. Também. Pastor, a mesma experiência que você falou da cura da alma, você já teve a experiência da ministração dos anjos com libertação, e você disse que tinha algumas experiências para contar aí. Pode contar as experiências que você já teve, ou com cura da alma, ou libertação, que você lembra agora? Olha só. Por exemplo, ontem mesmo, você vê que tem coisas que são recentes. Pode ser até que alguém escandalize aqui, mas eu vou contar o que aconteceu. Nós estávamos... Foi inclusive assim, olha só. Uma irmã, as pessoas estão vindo. As pessoas que estão precisando, pastor Alisson, dói o coração de tanta gente enferma, de tanta gente doente. O Senhor quer levantar todos vocês. Se vocês quiserem estar disponíveis, o Senhor levantará todos vocês, ainda nós somos poucos. Se teve 15 mil pessoas que viram o Podercast de Ministração com Anjos, pastor, 15 mil pessoas é pouco pro Brasil inteiro. Eu tava falando, desculpa cortar, Pode mas falar. É nessa linha aí. Eu falei, ó, a minha cidade, que eu moro em Santander, tem 700 mil habitantes. Nós não chegamos nem 10% da minha cidade, que seria 70 mil. Então é pouco. Muito pouco. Então, assim, às vezes as pessoas têm inveja, competição, sabe? Porque... quer aparecer, tá indo lá no Podercast, quer aparecer, quer curtida, quer não sei o que, irmão. Aconteceu assim, as pessoas estão vindo, e aí as pessoas estão sendo curadas. Aí a pessoa chegou na igreja e falou, tá vendo, ó, esse irmão que tá aqui, ó, que tá sendo ministrado pelos anjos aqui, teve um irmão que foi lá que ele tinha sofrido acidente de moto, ele tinha os movimentos limitados. E aí o Senhor foi restaurando os movimentos dele ali através dos anjos, dos seus ministros, né? E aí eu falei, ó, tá vendo? Ó, está aqui porque a gente está na internet. Só conheceu e ele falou pra mim, pastor, eu vou na igreja, eu preciso. E ele foi e quando eu pensei que não, ele tava lá no meio do povo. E ele levou, ó, sou eu a pessoa aqui e tal pra receber. Recebeu, foi ministrado, esse daí. E ontem nós tivemos uma experiência dessa de libertação com os anjos. A irmã foi lá também através do podcast, viu o Podercast e falou, e eu falei, irmã, eu não tô na igreja ministrando hoje, eu não vou ministrar, é outra pessoa que vai ministrá-la. Pastor, eu só preciso te encontrar. Ela veio de Taboão da Serra,
2 horas de Uber, deve ter gastado uma fortuna. Sozinha. E ela estava passando por um processo de libertação. Quando ela contou para mim o que era ali, o que ela estava passando, o Senhor já ministrou no meu coração. Libertação, obra de feitiço que fizeram contra ela. Eu não consegui nem orar. Coloquei a mão, falei, Senhor, meu Deus, meu Pai e tal. Pô, a menina já caiu no chão, já começou o processo. Para resumir a história, começou uma ministração com anjos, só que tinha muita batalha espiritual. Começou a subir cheiro de podre, começou a subir cheiro de esgoto, sabe? Coisa ali de obras feitas contra aquela menina. E aí a gente começou ali a começar uma oração de libertação. E ao mesmo tempo que os anjos estavam ali. E aí os profetas em volta, todo mundo ouvindo, olha, tem libertação, tá tendo guerra aqui, tal, batalha espiritual, a gente começou a guerrear. E a menina tremendo, toda a barriga dela pulando, as mãos dela mexendo, aquele processo todo da ministração de anjos. E aí ela começou a vomitar. Eu comecei a colocar a mão na cabeça dela e comecei a expulsar. Ela começou a vomitar. E aí ela tentava abrir os olhos, eu queria que ela abrisse os olhos para ela falar comigo, para ela declarar as palavras de libertação. Quando ela abriu os olhos, pastor, ela falou assim, os anjos não. Ela estava endemoniada ali já, né? Tava possessa. E aí ela falava assim, os anjos não, os demônios, né? Na boca dela, os anjos não, os anjos não. Ou seja, a gente estava naquele ambiente, estava repleto de anjos em nossa volta ali. E guerreando no mundo espiritual, com demônios em volta. Só que quando nós fomos, aí fica, tá? Vocês sabem que nós sabemos como que se expulsa demônio, tá? Estamos falando que os demônios abriam os olhos dela e viu que em volta de nós tinha anjos de guerra. Que ele estava perdendo forças ali. Não, foi feito feitiço pesado. Aquela moça ia morrer. Ela já estava indo para o hospital procurando a enfermidade. Muita queimação, úlcera, gastrite, os braços também, falta de ar, ela não conseguia respirar. Então ela foi assim, o inimigo que trabalhou muito para ela não chegar, mas ela conseguiu chegar. E ali nós colocamos a mão e expulsamos em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus que se expulsa demônios. Mas só para contar a experiência, que ali os anjos estavam nos auxiliando. Qual que é o de novo, Hebreus 1,14? Porventura não são eles espíritos ministradores? Estão ali para trabalhar com a gente. Se nós estamos expulsando demônios, estamos sendo atacados, eles vêm para nos ajudar. Quando ela abriu o olho, ela viu um monte de anjo lá. E aí o demônio falou assim, anjos não, anjos não, anjos não. Eu até olhei para quem estava em volta e falei, ó, olha o que ela tá falando aí. E aí nós colocamos, aí falamos, já que nós estamos aqui, expulsamos em nome de Jesus. E aí ela foi liberta. E aí ela levantou, e aí fizemos oração específica sobre a dor dela e ela foi completamente curada e voltou para Taboão da Serra, liberta de todo mal, curada de todo mal e feliz da vida, graças ao Podercast, graças a Deus em primeiro lugar, né? E depois ao Podercast que tem sido um canal. Por que, pastor Luciano, pastor Alisson, que vocês estão na internet? Para que curtida, irmão? A internet é um megafone. A internet é uma ferramenta. Você sabe o que é uma ferramenta? Ferramenta é como uma faca. Eu posso usar ela para matar alguém, ferir uma pessoa, cortar a mão de uma pessoa, mas eu também posso usar ela para fazer uma comida deliciosa que vai alimentar os pobres. É uma ferramenta, eu que decido o que eu faço com ela. O que é a internet? Por que nós estamos aqui? Porque é tão importante você comentar. Porque quando você comenta, o YouTube entende que esse vídeo é importante, ele joga para outras pessoas. Quando você curte, não é apenas que o pastor Alisson quer curtida para ele, quantas curtidas eu tive. O YouTube vai jogar para uma outra pessoa que precisa. Esse vídeo chegou para essa irmã que precisava, porque alguém curtiu e comentou. Chegou para ela ouviu, recebeu, foi lá, foi curada, foi liberta, está feliz. Então, nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, nós estamos aqui por status. Nós estamos aqui para fazer... Irmão, não ganha R$1 para estar aqui. Pastor Ariston não pediu R$1 para mim para eu estar aqui. Eu não pedi para ele, ele não pediu para mim. Não tem dinheiro aqui. O Senhor sabe disso, é para honra e glória do nome dele. A gente vai para os lugares, o Senhor sabe também. Pastor, a gente vai para os lugares, muitas vezes, irmão, a gente ganha uma oferta que não paga a gasolina que a gente gastou. Ganha uma oferta que não paga o lanche que a gente tem que comer com as pessoas que a gente levou. Nós estamos para chorar, eu me emociono para falar isso aqui, pastor Ariston. Nós estamos ali para chorar pelas almas. Nós estamos ali para entregar tudo. Ministrações
que a gente não vai lá e traz uma palavra de meia hora, como é, sabe? Muitas pessoas aí, nós não fomos chamados para isso, nós somos ministros de avivamento, né? O apóstolo Ricardo até me disse isso. Ele falou assim, o Senhor está te fazendo uma transição sobre a tua vida. Está te tirando de um pregador para um ministro de avivamento. E ser um ministro de avivamento é entregar a sua alma ali, é entregar o seu coração, é entregar toda a sua voz, sua garganta, sabe? E alguém prega meia hora, a gente prega 1 hora, a gente chama o enfermo, ora pelos enfermos, chora por batismo com o Espírito Santo. Os pastores da igreja vão embora. Quantas igrejas eu fechei? Quantas igrejas os pastores da igreja, que era o dono ali, quem que era o dono das ovelhas ali? Quem que era o que deveria cuidar das ovelhas? Quantas igrejas que eu fui, pastorais, que o pastor da igreja já estava em casa dormindo e eu estava lá orando pelas pessoas. Eu quero viver o ministério de anjos, é heresia, não sei o que, irmão. Isso é construído. Está sobre as nossas vidas pelo nosso trabalho, pela nossa entrega. Então, é isso que nós temos vivido. E eu não estou cobrando o Senhor, eu sou feliz por fazer isso. É a alegria da minha alma. Ontem essa irmã foi batizada com o Espírito Santo. E eu vi a alegria dela, eu chorava junto com ela. Eu falei, irmã, essa é a minha recompensa. Essa é a maior recompensa que eu tenho, é ver as pessoas curadas, libertas e batizadas com o Espírito Santo. Essa é a alegria da minha alma. Se tiver dinheiro, eu não tiver dinheiro, eu sei que o Senhor vai mandar recursos, vai usar pessoas. Se não mandar, eu continuei fazendo do mesmo jeito. Porque é a alegria da nossa alma que nós fazemos isso, com a alegria da nossa alma. Então, quando as pessoas criticarem, se você sente, proteja os homens de Deus. Se você sente que estão sendo injustos, sabe por quê? Porque muitas vezes, pastor Alisson, tem ali... eu preciso falar isso. Eu preciso falar isso. Às vezes a gente tem ali um vídeo em que tem 2.000 pessoas, 3.000 pessoas que viram aquele vídeo. Aí, muitas pessoas que conhecem o poder de Deus, que se dizem homens de Deus. E às vezes tem um comentário lá. Eu tô falando do meu Instagram, tá? Do meu Instagram. Tem lá 3.000 pessoas. Aí você vê que um monte de crente viu. Ninguém disse um glória a Deus. Ninguém disse louvado seja o Senhor por esse milagre. Aí tem um comentário, aí eu vou ver o comentário. Deixa eu ver de quem é esse comentário. Aí vai ver o comentário, é perseguição. Você vê? Aí fala assim, aí tem uma frase, eu queria deixar essa frase pra você. O maior problema não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. O que machuca a gente não é o barulho dos maus, porque os maus a gente já espera isso. Que persigam, que falem mal, que blasfemem, que digam que é do diabo. A gente já espera isso deles. Mas o silêncio dos bons, você que é de Deus e vê o Senhor trabalhando, não dá um glória a Deus. E não faz um comentário, olha, o Senhor continua usando vocês, uma palavra de incentivo. A gente é pessoas de Deus, mas a gente também somos carne, né, pastor Asta? Com certeza. Às vezes a gente precisa de olha, Deus na tua vida, que o Senhor continue te usando. Isso é muito bem-vindo. Você até fez eu lembrar de algo que aconteceu no bairro onde eu morei. Encontrei um irmão, né? Lá eu era pastor de uma igreja local lá, mas eu tinha amizade com todos os irmãos, igreja pentecostal, batista, porque nós somos irmãos, eu tenho esse pensamento, nós é o reino, né? Sim, reino. Não é competição, alguns acham que é competição, mas não é. Quando abria mais uma igreja no bairro, eu ficava feliz, não, quanto mais melhor. É isso. Porque é o reino, quem for para ser da nossa igreja, o meu pensamento era esse na época, e é também, Deus vai enviar quem é para ser. É isso. Não uma competição. E aí, conversando com ele, ele falou assim, pastor, você ficou sabendo o que aconteceu lá na igreja, lá do pastor tal? Eu falei, não. Eu falei assim, tinha uma menina, acho que de 9 para 10 anos, ela caiu como se tivesse tido um ataque do coração fulminante. Morreu no culto. E aí o pastor pegou, colocou ela no púlpito, acho que de 1 metro, mais ou menos, deitada, e começou a orar. Falou assim, não sei se eles chamaram a ambulância ou pediu para esperar, mas disse que começou a orar para Deus trazer ela de volta. Começou a orar, orar. No meu coração. Aí disse que passou 50 minutos e nada. Meu Deus. Aí quando tava dando 1 hora, aí depois até o pastor comentou com a igreja, que ele mesmo já tava pensando em desistir. Tá vendo o tempo que eu falei? Tá vendo o tempo que eu falei? 1 hora. 1 hora. É o que a gente passa com os anjos também. Não é rápido, não. 1 hora ele pensou, não vai acontecer nada. E aí, de repente, a menina volta. E aí, a menina volta, né? E aí, um milagre.
Não sei se depois levou para o médico e tal, mas aconteceu um milagre ali. E eu falei, que coisa tremenda, eu nunca nem fiquei sabendo isso. Mas como isso aí não se espalhou para o bairro? Que o bairro lá onde eu morava é igual um interior, né? Todo mundo Sim. sabe. E aí ele falou uma frase que eu lembro até hoje. Pastor, sabe por quê? Porque as coisas boas não se espalham. Só se Só espalha as as coisas coisas ruins. ruins, é verdade. É isso. As Esse é, coisas boas não se espalham, só se espalham as coisas ruins, é é verdade. verdade. Se é coisa ruim, facinho de espalhar, Como né? fosse coisa ruim, no outro dia todo mundo tá sabendo. É verdade. E aí, por isso que a gente fala novamente, Jesus disse isso, né? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então, assim, por que que se espalha? Porque aqueles que são do mal, né? Aqueles que gostam de ver o circo pegar fogo, né? Que vê as pessoas e falar mal e fofocar, trabalham bastante. Vamos lá, manda pra um, manda para outro. E às vezes os filhos da luz não manda que o Senhor curou, que o Senhor libertou, Então que o já Senhor ressuscitou. ressuscitou. Então aproveita e já compartilha aí Boa! Aí, ó. compartilha no grupo do WhatsApp, no grupo da família, de irmãos aí, ou no grupo do Facebook, no direct do Instagram. Compartilha aí o máximo que puder esse programa para mais pessoas assistir e mais pessoas serem abençoadas. Daqui a pouco o pastor Luciano vai fazer uma oração de ativação. Com certeza você vai ser ativado em nome de Jesus. Pastor Luciano, você lembra mais de alguma experiência marcante que você teve nesse ministério, nesse... Sim. Tem uma que eu queria falar para vocês de alguns sinais que começaram a acontecer com relação à cirurgia, né, dos anjos aí. Você quer saber? Esse mesmo sinal começou a acontecer, como teve com a moça da cura da alma, começou a se repetir. Então, parece que uma vez que abriu, começou a se repetir em outras ministrações. Como se fosse dado uma Como se capacidade. foi uma capacidade ou um. Eu não sei se é um portal que se abre, eu não sei. Eu creio que é um portal espiritual que se abre e que se torna aquele ambiente físico e material transformado pelos anjos ali num ambiente espiritual, como se fosse realmente. Então, por que que eu tô dizendo isso? Não sou eu que falei, tá? Eu fui orar por uma irmã que estava passando por um processo, já estava diagnosticada para fazer hemodiálise. E a gente estava com a nossa equipe ali, até minha esposa estava do lado, e a minha esposa falou assim, quando você começou a orar por ela, eu vi uma bolsa de sangue passando. E ela ela não tinha nem ouvido o que a irmã falou. Então já estava confirmando ali que ia ter um processo. Essa irmã caiu no chão, e aí começou. Aí tinha uma amiga dela do lado, e essa amiga dela do lado é profeta. Tem os sentidos abertos. E eu peguei, só que ela nunca tinha visto aquilo. Eu falei, vem aqui porque você vai sentir a presença dos anjos aqui ministrando ela. Aí começou o processo da cirurgia da irmã, as partes do corpo dela mexendo, tal, a irmã ficou no chão, e o povo tudo emocionado, a igreja vendo aquilo. Era uma obreira, que todo mundo conhecia, sabia do problema dela. E aí a profeta que estava do lado, que conhecia ela, começou a ver, abriu a visão dela e ela viu um hospital. Enquanto a irmã estava no chão, ela começou a ver. A gente sentindo o cheiro, a irmã passando e a irmã do lado, que era a parceira dela ali da igreja. E a gente não sabia que ela estava vendo, mas ela estava ali, começou a orar em línguas, emocionadíssima. Depois ela foi contar para nós. E ela via ela andando numa sala de hospital, caminhando por um centro cirúrgico e todo aquele ambiente, médicos e tal, aquela coisa branca passando, ferramentas e tal. E aí ela voltou, e aí ela ficou super emocionada, ela foi contar pra nós. Então a gente começou a juntar as peças. Cheiro, visões. Aí teve uma outra irmã que a gente orou também na igreja, no Jardim da Glória, que ela tava com pedra no rim. Ela chegou pra mim com pedra no rim. O Senhor me deu a revelação da cura enquanto eu estava pregando. E aí o Senhor me deu o sinal, falou, eu vou curar alguém que está com dor aqui. Eu não sabia o que que era. Daqui a pouco a irmã chegou. Sou eu. Falei, quando acabar o culto, você me procura. Ela, sou eu. Aí ela veio, eu falei, o que que você tem? Falou assim, já estou com o diagnóstico, inclusive ela tá com o exame. Tava com 2 pedras no rim num lado, 2 no outro e uma no canal da uretra. Ou seja, não era cura. Ali é ministração com anjos. Não tinha como curar a pedra no rim. Então, coloquei a mão sobre ela, e outro detalhe, tá? Mas quando você coloca a mão, você fala o quê? Anjos? Eu senti ali que era cirurgia. Eu falei, Senhor, começa a cirurgia. Às vezes, depende. Às vezes eu sinto, falo, anjos do Senhor, podem começar a tocar. Aí ela, puf, vai.
Então, depende muito do que o Espírito Santo te direciona na hora, né? Tem hora que a gente não fala a palavra anjos, dependendo do ambiente. Tem hora que a gente fala. É assim. O que é importante saber, meus irmãos, é que anjos não se adoram. Apocalipse diz isso, né? Que João recebeu uma visitação angelical. É isso que a gente tem que saber. Que anjos não se adoram. Que você não adora anjos, que você não se prostra diante dos anjos. Essa é a palavra. Em Apocalipse, João teve uma visitação angelical, o anjo chega diante dele e a palavra fala assim, e ele ia se prostrar para adorar. E o anjo fala assim, não faças tal coisa, porque eu também sou conservo teu e dos seus irmãos, os profetas. Quer dizer, o que é conservo? É aquele que anda com o servo, aquele que anda do lado. Então, ele não estava ali para adorar, ele estava ali para trabalhar. Ele também é um servo. Então, ele vai se mover de acordo com a unção que você tem. Eu recebi um ministério de cura, os anjos que caminham comigo é o ministério de cura. Você tem um ministério profético, os anjos que caminham com você são anjos que vão trazer revelações. E aí vai embora. E aí você usa a sua criatividade aí. Que eu também não vou entregar tudo, né? Hoje, né? Aí como é que vai ficar pro outro podcast? E aí, o que aconteceu com essa irmã foi interessante. Ela caiu no chão e começou a passar pela cirurgia. A gente não sabia o que estava acontecendo. O clima muda. Aí fica... Vem a temperatura muda, porque a temperatura de hospital é uma temperatura para não ter bactérias. Até a temperatura é muito fria. Então as pessoas que estão sendo operadas, elas sentem frio naquele momento. Todas elas, todas, sem exceção. Ela passa, aí tem a questão do cheiro do éter, a temperatura e as visões de quem tá do lado que tem visão aberta começa a ver um monte de coisa acontecendo. E aí essa moça que não acreditava, depois eu fiquei sabendo, ela não acreditava. Ela falava assim, pastor, eu não acreditava que o que vocês faziam era de verdade. Eu achava que vocês ficavam forçando. Eu achava que isso daí estava forçando demais. Não é bem assim, não. Só que quando ela sentiu, ela foi lá pedir oração. E aí quando ela foi, ela puf. E ela falou assim, hoje eu sei, realmente. Outra coisa que ela falou. Eu achava que vocês empurravam. Essa foi boa. É bom você ouvir isso aí. Eu achava que vocês empurravam. Sabe como que ela caiu? Sem eu tocar. Não toquei nela. Não coloquei nem a mão na cabeça dela. Só fiz assim, comecei a orar e puf, ela já foi. Porque foi uma revelação. Então quando há uma enfermidade revelada, irmão, quando é uma enfermidade revelada, o Senhor vai fazer de qualquer jeito. Você pode... Você ora de pra cima, pra baixo, com mão, sem mão, de perto e de longe, ele vai fazer. Enfim. Quando ela voltou, sabe qual foi a experiência que ela teve? É espiritual, irmão. Ela começou a ouvir o bip do computador. Bip, bip. Ela falou pra mim. E se Deus permitir e ela quiser, depois a gente vai fazer esse vídeo ela contando. Porque isso foi o que ela me disse. E ela ouvia como se fossem os batimentos cardíacos dela. Toda essa situação... Então, assim, cada ministração com anjos tem uma particularidade, vem uma coisa nova, vem uma revelação nova. Então, é para todos? Se é para todos, eu não sei se é para todos. Eu acredito que é para todos que querem. E crê. Todos que desejam e entregam o que o Senhor quer que seja entregue. É para todos que entregam. Não é para todo mundo que acha que quer. Porque uma coisa é assim, vamos trazer assim, pastor Alisson. Todo mundo diz assim, quem gostaria aqui de ser um médico? Eu gostaria de ser médico, de ter um salário de médico, de ter uma profissão de médico. Mas todos estão dispostos a estudar 6 anos? Todos estão dispostos a fazer que a medicina é 6 anos e tempo integral? Você está disposto a estudar 6 anos em tempo integral? Passar todo o processo? Não está disposto. Você só está dizendo que você quer ser médico. Agora, existe um processo para chegar lá. Então, o que nós precisamos entender? Eu sei que tem pessoas aqui que estão dispostas, que estão ouvindo, que estão dispostas. Quero crer que tem pessoas aqui que estão dispostas. E nós seremos poucos ainda. Nós precisamos de mais pessoas dispostas. E a palavra do Senhor diz assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Que você não apenas seja chamado, mas que você decida ser um escolhido. E é isso que eu aprendi. Que escolhidos somos nós que decidimos ser. Chamados, todos nós somos por Deus. Mas escolhidos não é a sua boca que diz isso, são os seus atos. É o seu tempo de oração que vai dizer isso. É as suas renúncias. É renunciar a hobbies, renunciar
passeios, renunciar, coisas que te afastam do Espírito Santo. É isso que vai decidir se você vai ser um escolhido ou não. Não é dizer. Porque falar até papagaio fala, né? Você já foi arrebatado, pastor? Não, arrebatamento. Eu já caí várias vezes já. Mas assim, pra ir pra outra dimensão, Não, pro céu. não. Olha que o anjo pode pegar você e te levar. Tenho essa promessa, né? Eu tenho muitas pessoas. Tá para acontecer, né? Eu creio que o Senhor já tá. Inclusive, tive uma live e o Senhor tem repetido muito isso comigo, né? Porque tá muito forte esse ministério com anjos na minha vida. E eu acredito que muito em breve eu venho trazer essas experiências aqui do que o Senhor vai fazer, porque. Inclusive, eu tava numa live, eu fiz uma live em gratidão ao Podercast, porque muitas pessoas começaram a me procurar e pedindo oração por cura também, novamente. Eu falei, eu não tenho condição de orar por tanta gente, eu vou fazer uma live só de cura. E aí eu fiz uma live de cura, e enquanto eu estava ministrando essa live de cura, uma pessoa que estava assistindo, uma profeta, Vanessa, não sei se ela vai assistir, e aí ela falou assim, eu vejo um portal aberto sobre a tua cabeça, os anjos estão querendo te levar em arrebatamento de espírito. Então já está para acontecer, eu sei, eu sinto isso, eu já sei que está para acontecer. Eu tenho... Mas tudo é um processo, né? Tudo é um processo. Não é na hora que a gente quer, não é do jeito que a gente quer. Existe um treinamento. E eu estou passando por esse treinamento, e cada dia que passa, em que nós trabalhamos para o Senhor, eu estou aprendendo coisas novas. E... não sei se no próximo, mas pode escrever o que eu tô falando. Vai ter um Podercast que eu vou vir aqui contar sobre essas experiências que o Senhor vai me levar para conhecer esses lugares. Agora, o Senhor me usa muito em ministrar pessoas. O Senhor, eu coloco a mão e eu peço pro Senhor levar, o Senhor leva. Para arrebatar. Na hora. E para onde mandar, vai. Você fala assim, ó, vai pra tal lugar. Se pedir pra ir pro céu, vai pro céu. Sala do trono. Se pedir pra ir pro inferno, vai pro inferno. Se pede pra voltar, volta instantaneamente. Teve uma experiência que nós tivemos que eu não sabia disso. Teve 2 jovens que ficaram arrebatados numa ministração nossa. E eu não tinha tocado eles. Eles caíram. Foi outra pessoa que ministrou eles. A missionária que ministrou eles. A missionária Cláudia ministrou eles. Ela tocou neles e eles caíram. Olha só como a gente aprende as coisas. E aí eles ficaram ali naquele processo muitas horas. Ficaram acho que umas 2 ou 3 horas. Todo mundo foi levantando e voltando e eles não voltavam. E tremendo ali muito tempo. E você via no rosto dele que eles estavam tendo experiência, vendo coisa. Lágrima descia sozinho. Assim. Só que eu não sabia o que eles estavam vivendo. Só que aconteceu. Eu estava ministrando na igreja no microfone e eles estavam mais pro fundo da igreja. A missionária foi lá e fez um mistério com eles. Falou, é para vocês dois dar a mão. Quando os dois deram as mãos, eles caíram em arrebatamento. E ficaram lá. E eles não voltavam, todo mundo foi levantando, acabou o processo, tal. Gente, os meninos não levantam. A gente precisa ir embora. Já tinha passado 6 horas de ministração. E aí eu precisava ir para casa, eu peguei minha bolsa, peguei minha Bíblia e eu estava indo. E aí, pastor, o que vai fazer com esses dois? Eu falei, eles estão profundamente no espírito. Não tem como chacoalhar eles aí e falar, levanta. Eles não vão voltar assim. E eu não vou atrapalhar esse processo. Porque não fui eu que ministrei. É o que estava na minha cabeça. Só que eu não consegui ir embora, pastor. Aí quando eu passava por eles, ia para a porta, o Espírito Santo falava, volta. Aí eu voltava, olhava para eles, ficava tentando entender o que estava acontecendo. Voltava e tal. Aí pegava minhas coisas de novo, levantava. Falei, não, eu vou embora, eles vão ficar aí, daqui uma hora mais ou menos eu volto. Se eles ainda estiver aí, a gente vê o que faz. Ia de novo pra porta, Espírito Santo, volta. Aí eu voltava de novo, falava alguma coisa, pensava. Até que o Espírito Santo falou no meu coração assim, manda eles voltar. Pastor Ariston, eram 2 jovens assim, ó. Eles estavam umas 3, a ministração foi umas 6 horas. Eles estavam umas 3, 4 horas no chão, os 2 ao mesmo tempo. Aí eu coloquei a mão em cima deles e falei, Senhor, anjos do Senhor, tragam eles de volta. Na hora, os 2 abriram o olho ao mesmo tempo e voltaram. Instantaneamente, no mesmo segundo. E aí, você entende ali que existe uma autoridade espiritual sobre esse momento de enviar e trazer, enviar e trazer. Só que, como eu não tinha ministrado, eu não entendia, aquela autoridade estava sobre mim. Então, se eu fosse embora, eles não iam voltar.
Eles iam continuar lá. E queira ou não, você estava ministrando. Mesmo que você não ministrou. Eu não ministrei com a mão, mas eu tava com o microfone. Então, assim, são coisas que a gente tá aprendendo. Então, assim, vocês que estão ouvindo Mas o se alguém Podercast... aproveitar, desculpa cortar, alguém chega e fala, eu quero essa experiência, você ora para ele ter? Sim. Se alguém chega, eu quero ser arrebatado. Sim, eu oro se a pessoa, se eu estiver ministrando, mas também é o Senhor que quer, né? Sim. Se o Senhor quiser dar essa experiência para ele também, né? Primeiramente, é igual a impartição, né, pastor? É igual a partição. Se a pessoa pedir para você impartir, você vai impartir, vou impartir. Agora, se o Senhor vai dar todos os dons para ele, já é com o Espírito Santo. A gente vai fazer a nossa parte. Agora, que eu tenho vivido muito isso, eu tenho vivido. E também tem muito do ambiente. Tem muito da busca. Tem muito de quem está presente. Tem muito do ambiente preparado. A forma que tá. Tô aqui, vou ali no açougue. E o cara pede para mim, não vai acontecer naquele ambiente. Tem uma preparação, né? Tem toda uma preparação dos ministros, tem uma preparação da igreja e também tem uma preparação da pessoa. Por exemplo, a mocinha que foi ontem receber, poxa vida, a irmã estava me acompanhando há muito tempo, e o tempo todo dizendo, pastor, onde o senhor tá, que eu vou receber oração, eu vou ser curado. E é um movimento de fé, é uma atitude dela. E eu não mandei ela vir, eu não pedi nada, ela caçou tudo, entrou em contato com outra pessoa, procurou outra pessoa para poder ser uma ponte, porque eu não conseguia responder ela achou uma pessoa que tem meu contato, e começou, eu preciso ir aonde ele vai estar e tal. E veio sozinha, uma menina nova, veio de Taboão da Serra e atravessou a Macedônia, né, sozinha. Deve ter gastado, sei lá, uns 250 reais de Uber pra descer na porta da igreja e ficou lá e tudo e recebeu. É igual o paralítico, né, que foi até Jesus, né, os amigos levaram. Então, existe uma atitude de fé, né? É igual Por que na África acontece tantas coisas poderosas? Se entrega. O povo se entrega, o povo caminha quilômetros. A pastora Daniela, acho que é Daniele, agora me deu um branco, que ministrou aqui no Podcast Profeta, ela foi num culto lá em Portugal, mas só que o pastor da África, tá? Ele disse que o culto foi 6 horas. Eles adorando, louvando. É isso aí, lá é 6 horas. Pastor, vamos deixar um bom tempo aí para você ministrar à vontade, o que sentir, orar aí, ativação, para esse povo aí ser tocado. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Eu quero só dizer que não podemos ficar fora desse momento que nós estamos vivendo agora, né, da guerra contra Israel, e sabendo que é o princípio das dores, né, de Mateus 24. Israel é o relógio de Deus, tudo que acontece lá impacta o mundo espiritual. Então, isso só confirma o que nós estamos vivendo aqui. Se isso é um sinal do tempo do fim, que é um sinal do tempo do fim. Eu sempre disse isso, gente. O Apocalipse, quando você lia o Apocalipse há 20 anos atrás, não existia celular, não existia chip, não existia cartão de crédito, era cheque, era dinheiro, não existia transferências online, não existia a internet. Hoje você lê o Apocalipse, tudo faz sentido, porque você vê o chip, você vê os drones, os gafanhotos. O que eram os gafanhotos? Pode ser drone, pode ser helicópteros, não existia. Então, como que você colocar isso na cabeça de um homem há 2000 anos atrás, João recebendo isso, ele tinha que usar a figura que ele tinha. Então hoje é muito fácil entender o Apocalipse, tá claro, tá muito claro, né? E são os 2 sinais do tempo do fim. As guerras, rumores de guerra, Israel sendo alvo, né? E o avivamento. Então as coisas estão se entrelaçando. Estamos sim vivendo o tempo de avivamento e nós precisamos que todos os telespectadores do Podercast se levantem como homens de Deus, como mulheres de Deus. O Senhor está querendo que você se levante. O Senhor deseja que você se posicione. O Senhor deseja que você viva este ministério sobre a tua vida. Um ministério de poder. Por que tem que ter cura? Porque cura é o que chama as pessoas para aceitarem Jesus. Jesus pregava e curava o tempo todo, curava e pregava o tempo todo. Ele disse em Mateus 10, né? Ele fala da comissão dos discípulos. Vocês vou enviar vocês como cordeiro no meio de lobos. Não levem dinheiro, não levem bolsa, não levem alforge.
E vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos, limpar os leprosos, curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos e pregai o evangelho dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Todo o tempo a mensagem do evangelho está conectado aos sinais. O Senhor quer levantar uma geração para que haja um avivamento e salvação de almas. Tem alguém que diz: o que é o avivamento? O avivamento é a oração. O Senhor está dizendo aqui o tempo todo, pelo menos 1 hora de oração em línguas. Isso daí é coisa que muita gente nunca viveu em 20, 30, 40 anos de evangelho. Avivamento é tempo de oração, é intimidade com o Espírito Santo, é entrega, é renúncia. Então, o que nós estamos vivendo está gerando, inspirando pessoas para também viverem esse avivamento. Então, saiba disso. O Senhor começa a gerar no teu coração, eu sinto o Senhor aqui já, eu sinto Deus aqui. Começa a gerar no teu coração essa fome, essa sede de receber isso. Não apenas para você ser arrepiado, não apenas para você dizer no comentário aqui, que é importante que você diga no comentário sim, porque testemunho contado edifica pessoas. Mas que você receba isso e saia para executar na tua igreja. E se a tua igreja não te dá oportunidade, vai para as praças. E eu disse isso para os meus pastores, pastor Ariston. Se as igrejas fecharem, porque o Luciano é herético, é falso profeta, não tem problema. Eu já preguei em praça, eu já preguei em ônibus de viagem, eu já preguei em rua, eu já preguei debaixo de viaduto, eu gritava com microfone e sem microfone. Não tem problema, vou fazer igual o John Wesley. John Wesley não era... John Wesley foi expulso das igrejas, não aceitaram mais ele. Se as igrejas fecharem as portas, não tem problema, nós vamos para as praças. Amém. Nós vamos para onde tiver gente, nós vamos para as favelas, nós vamos para onde precisar. Não falta povo, os púlpitos viram os bancos das praças. Não tem problema, nós vamos fazer a obra do Senhor. Nós queremos almas. Nós queremos almas. Nós oramos por cura pelas almas. Não é por cura. É cura para a salvação. É cura para evangelismo. É cura para que vidas se rendam. E é isso que nós temos visto. Amém? Então, que você receba aí. Eu vou orar. O que o senhor acha, pastor Alisson? Vamos orar primeiro por cura, né? Das pessoas. Para quem está enfermo. Escreva aí agora, por fé, a sua enfermidade. Lembra que eu falei? A moça se moveu em fé, ela recebeu. O mínimo que você pode fazer é escrever nos comentários a sua enfermidade e diga assim: eu creio que Jesus vai me curar. Comece a escrever aí, você tem 30 segundos para fazer isso e nós vamos orar. Eu vou orar especificamente pelos comentários. Amém? Glória a Deus. A gente diz, né, que teve muitas pessoas que receberam. É bastante testemunho. E se alguém recebeu, você também pode receber. É assim que nós temos, né, pastor Ariston? É verdade. A gente olha para os heróis da fé, para os generais de Deus, e é isso que isso nos inspira. Se homens receberam, nós também podemos receber. É verdade. Se alguém viveu, se teve aquele irmãozinho lá que flutuou, nós também podemos. Aquela que tem a foto do jornal lá do pregadorzinho jovem que flutuou, nós também podemos viver. Glória a Jesus. Senhor querido, meu amigo Espírito Santo, que está conosco neste lugar. Eu já sinto a tua presença, eu sinto o frescor do teu vento, eu sinto, Senhor, a tua confirmação neste Podercast. Eu sinto a conexão com cada pessoa agora. Eu sinto, Pai, o teu poder elétrico tocar as minhas mãos neste momento. Ah, meu Deus. Nos conecta, Senhor. O teu poder não depende de tempo e nem de espaço. Só depende de fé. Porque a fé move montanhas, a fé alcança distâncias, a fé alcança corações. Não importa se é na TV, se é no celular, se é no computador, se é no ambiente de trabalho. Comece a visitar pessoas na cozinha, Senhor. Comece a tocar pessoas na sala. Comece a tocar pessoas no quarto. Comece a tocar pessoas no carro. Começa, Senhor, a tocar pessoas na igreja. Começa, Senhor, amado, agora a visitar cada palavra dita com fé, Senhor, nestes comentários. Aleluia. Agora, em nome de Jesus, nos levantamos como filhos de Deus, como profetas do Senhor, como ungidos do Senhor nesse momento, para repreender as enfermidades,
espíritos de enfermidades alojados no corpo de pessoas que estão sofrendo, vocês não têm mais autoridade para estar aí, porque de acordo com a palavra do Senhor, Jesus Cristo já levou as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas pisaduras do Senhor, este meu irmão e esta minha irmã já está sarado. Por isso, seta inflamada do inferno, dores na coluna, comece a desaparecer. Sai da coluna dela. Sai dos discos intervertebrais. Hérnias de disco desapareçam. Hérnias inguinais desapareçam. Todo tipo de hérnia começa a sumir em nome de Jesus. Caroços, nódulos, comece a sumir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Câncer, células cancerosas, comece a morrer em nome de Jesus agora. Surdez, zumbido no ouvido. Em nome de Jesus, toda surdez, todo ouvido que está ouvindo menos, seja destapado agora. Efatá, em nome de Jesus, abre-te, ouvidos comecem a abrir. Em nome de Jesus, visão, em nome de Jesus, na mente, dores de cabeça, em nome de Jesus, enxaquecas malignas, em nome de Jesus, fibromialgia, dores no corpo, nos ombros, nos pulsos, cotovelos, joelhos, tornozelos, em nome de Jesus, lombar, torácica, cervical, seja tocado pelo poder de Deus agora, em nome de Jesus, sejam curados, em nome de Jesus. Senhor, agora visita os órgãos que não funcionam, Pai, em nome de Jesus, sai do coração dessa pessoa, sai do rim desta pessoa, sai do fígado desta pessoa, todo plano de hemodiálise, todo plano de cirurgia, sai do estômago dela, toda queimação, úlcera, gastrite, em nome de Jesus, solta, saiam, em nome de Jesus, saiam, comece a sentir, povo de Deus, agora, o fogo do Senhor de cura sobre a vida de vocês, comece a sentir o poder elétrico do Senhor sobre a vida de vocês agora, mais intenso, Senhor. Senhor, eu não posso estar lá, eu também sou homem segundo a autoridade. Ah, Pai querido, estou debaixo de autoridade. Deus querido, ah, Pai, faz como o Senhor o centurião. Apenas uma ordem debaixo da tua palavra. Envia os teus ministros de cura para correr esta nação agora. Correr de Oiapoque a Chuí. Senhor, correr aonde este podcast chega, aonde a minha voz entra agora. Espíritos ministradores enviados para servir em nosso favor, enviados para servir as pessoas que estão ouvindo este podcast. Essa irmã, essa jovem, essa senhora, este varão, toquem eles agora. Toquem eles agora, que eles comecem a sentir o toque dos anjos, o toque do poder de Deus, o fogo de cura, uma unção de fogo em cura. Alguns sentirão frios, alguns sentirão fogo, alguns sentirão dormência, eletricidade, alguns verão pó de ouro, alguns começarão a sentir o alívio das dores. Com fé, diga glória a Deus, diga obrigado, Jesus, e comece nesse momento a fazer o que você não podia fazer. Comece a movimentar o que você sentia dor e comece a dizer glória a Deus. Comece a dizer obrigado, Senhor, pelo meu milagre, e por fé comece a movimentar e fazer o que você não podia fazer. Eu profetizo e declaro a cura completa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode orar pela ativação, já emenda. Em nome de Jesus, Pai. Estecante oressoria. Deus, nesta mesma frequência, a nuvem de glória se faz presente neste lugar. Ah, Senhor, aonde houver um crente com fé, aonde houver alguém que acredita, aonde houver alguém que o Senhor, meu Pai, já falou ao coração dela que o Senhor também tem esse ministério de cura, que o Senhor também tem um ministério angelical com ela. Deus, aonde houver alguém, Senhor, que acredita que o teu poder pode atravessar distâncias através das correntes online do Podercast, em nome de Jesus agora, abre as tuas mãos,
Comece a orar em línguas. Neste momento, você que está me ouvindo, ora em línguas e o Senhor confirmará através do que sai da tua boca e o que sai da nossa boca. Em nome de Jesus agora, Senhor, mais intenso. Estou sentindo aqui. Andocai, o Senhor está mudando o ambiente, a temperatura aqui está sendo alterada. Estou sentindo o toque dos anjos do Senhor confirmando aqui no meu corpo agora. Andaki a soba, andai a sabe onda race. Anjos do Senhor, em nome de Jesus, espíritos ministradores, caminhem o Brasil, ativem pessoas. Senhor, nós somos poucos. Ainda somos poucos. A tua palavra diz que a seara está branca, mas são poucos os ceifeiros. Ainda somos poucos. Levanta o que ouve este podcast, levanta o que está ouvindo esta ministração, levanta ele agora, ativado com fogo, seja ativado aí. Seja ativado aí com o ministério angelical de anjos cirurgiões, anjos de profecia, anjos de guerra, de batalha espiritual, anjos de cura, anjos proféticos. Recebe do Senhor o anjo que caminha contigo no ministério seja ativado com conhecimento. Recebe, meu Deus, está um fogo aqui. Senhor, da mesma porção que está sobre a minha vida, eu imparto com eles agora, do mesmo que eu estou sentindo aqui, do mesmo que está sobre a minha vida, sobre a vida do pastor Ariston. Senhor, que não fique só sobre nós, Pai. Eu não sou o único. Os ministros que sentaram nessa cadeira ainda somos pouco. Levanta esta nação, levanta a geração do avivamento, levanta ministros de fogo. Encontre os ministros de fogo neste vídeo. Encontre ministros de fogo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é preciso, Pai, é preciso. Nós somos a geração que vai preparar a igreja para o arrebatamento, para ganhar, para salvar, meu Pai, arrebatar as almas do inferno, arrebatar muitas almas que estão caminhando para o inferno. Meu Deus, recebe aí, meu irmão, está muito forte. Recebe aí, começa a glorificar, começa a orar em línguas. Começa a dizer: eu recebo. Eu estou sentindo tudo aqui, irmão. O fogo, o frio, o vento, a eletricidade. Senhor, da mesma autoridade que está sobre a minha vida, das mesmas operações que estão sobre a minha vida, eu te peço, Senhor, não deixa só sobre mim. Divida como dividiu com Moisés e os 70. Divida, Senhor, como dividiu com Elias e Eliseu. Senhor, divida. Do mesmo que está sobre a minha vida, o pastor Ariston, recebam do Senhor. 1, Kerebassore 2, Ereblascaio sobre 3, em nome de Jesus. Coisas novas, sim, Senhor. Está acabando. Coisas novas da tua ministração a partir de hoje. Vai pregar diferente. Anda aqui, vai orar diferente. Se prepare. Coisas novas começarão a acontecer. Em nome de Jesus. Sai. Em nome de Jesus. Certos da bênção, da vitória. Senhor, nós te damos graças, sabendo, Pai, que o Senhor nos trouxe neste lugar para transbordar em outros. De graça recebei e de graça nós entregamos para a honra e glória, meu Deus, do nome do Senhor. Aleluias. Meu Deus. Aleluia. Comente nos comentários o que você sentiu. Declare, porque testemunhar confirma a operação. Testemunhar com palavras. Diga com a sua boca, você e Deus e os anjos do teu lado. Diga com os teus lábios o que você recebeu do Senhor e confirma aqui nos comentários para edificar outras pessoas, para que também abra o coração para receber. Senhor, levanta uma nação de avivalistas. Usa este podcast, a vida do pastor Ariston, não somente a minha vida, mas todos que sentarem nessa cadeira. Usa os teus avivalistas para incendiarem o Brasil.
em nome do Senhor Jesus, para prepararmos, meu Deus, o Brasil e o mundo para o final dos dias que nos espera, Senhor. Ah, Senhor, porque existe uma promessa que nos últimos dias, não é que os nossos filhos seriam drogados, nos últimos dias não é que os nossos filhos seriam depressivos, não é que os nossos jovens se cortariam, não é que os nossos jovens seriam viciados em jogos de celular, não, mas tem uma promessa do Senhor, e essa promessa, Pai, está sobre nós. Profetiza isso sobre os seus filhos, povo de Deus. Profetiza isso sobre os teus jovens. Os seus jovens serão profetas. Os nossos filhos profetizarão. Os nossos jovens serão profetas de Deus, cheios do Espírito Santo. É esta palavra que nós declaramos sobre todo o povo de Deus, sobre este Podercast, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, glória. Meu Deus. Você recebe, também escreve aí, eu recebo. Glória a Deus. Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Deu o nosso tempo, Glória infelizmente. Senão não podia ficar o dia todo. meu Deus. A presença de Deus muito, Muito forte forte aqui, aqui, muito muito forte. Glória Pastor a Jesus. Luciano, obrigado pela presença. Glória a Que Deus. Deus aumente mais Jesus. e mais Glória a Jesus. cresça e as Em promessas nome de Jesus, assim seja, Pai. 100%. Que assim seja, Pai. Em nome de Jesus. Obrigadão. Glória a Deus. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, Deus tchau. abençoe. Tchau, tchau. Glória a Deus.